E aí, como é que você está? Você está firme no propósito? Hoje nós estamos no capítulo 22, que vai falar sobre a lei acerca de comer coisas santas. Vamos firmes nesse propósito de ler a Bíblia de capa a capa? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui o capítulo 22, versículo 1, onde depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dizes a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhe todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santifiquem ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia. Aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáveres, ou aquele de que sair a semente da cúpula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundície. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que, por isso, não levem pecado e morram nele, havendo profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede dos sacerdotes, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido de sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, não tiver semente, e se não houver tornado a casa de seu pai, como a sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto, ou dará ao sacerdote como a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa comendo as coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecem ao Senhor em holocausto. Segundo a vontade, oferecerá macho sem manchas das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separado das vacas ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária sem mancha será para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado ou aleijado ou verrugoso ou sarnoso ou cheio de espinhos, este não oferecereis ao Senhor.
e deles não porei a oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto, de membros, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O manchado ou moído ou despedaçado ou cortado não oferecereis ao Senhor, nem farei isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nela. Falta nelas não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois deste, o dia 8º em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolarei num dia. E quando sacrificardes sacrifícios de louvores ao Senhor, o sacrificarei da vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixará ficar até amanhã, eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os farei, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu nome, meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. A pureza dos sacerdotes. No versículo de 1 a 9, Deus instrui Moisés sobre o comportamento dos sacerdotes, Arão e seus descendentes, em relação às ofertas que o povo trazia ao tabernáculo. Proibição da impureza. Se um sacerdote estivesse temporariamente, ritualmente impuro, por lepra, fluxos corporais, contato com cadáveres ou sêmen, ele estava proibido de tocar ou comer das ofertas sagradas. Punições severas. Se aproximar das coisas santas em estado de impureza, resultaria em ser eliminado da presença do Senhor. Significado. Mostra que os líderes espirituais devem tratar o que é de Deus com o máximo de respeito, sem banalizar o sagrado. Quem pode comer das ofertas? Versículo do 10 ao 16. Nem todas as pessoas da comunidade ou mesmo da casa dos sacerdotes podiam se alimentar dos alimentos dedicados aos sacerdotes. Permitido: o sacerdote, sua esposa, seus filhos, escravos comprados ou nascidos em sua casa, filhas viúvas ou divorciadas que retornassem sem filhos para a casa do pai. Proibido: visitantes, hóspedes, trabalhadores, contratados, diaristas e filhas de sacerdotes casadas com homens de outras tribos. Consumo por engano. Se alguém de fora comesse a oferta sagrada sem saber, deveria restituir o valor ao sacerdote, acrescentando uma multa de 20%, 1/5. Significado: havia uma linha clara separando o que era uso comum e o que pertencia exclusivamente a Deus. O padrão dos sacrifícios, versículos de 17 ao 33. Essa seção dita as qualidades físicas exigidas dos animais levados ao altar de Deus. Animais sem defeito, qualquer animal oferecido, seja boi, cordeiro ou bode, precisava ser perfeito, sem cegueira. Feridas, verrugas, sarnas ou mutilações, ofertas com defeito seriam rejeitadas. Ofertas voluntárias. Animais com membros compridos ou curtos demais podiam ser aceitos apenas como ofertas voluntárias de gratidão, mas nunca para cumprir um voto formal. A respeito da vida, o texto proíbe sacrificar um filhote no mesmo dia que sua mãe e exigia que um animal tenha pelo menos 8 dias de vida antes de ser oferecido. Significado: Deus não aceita resto ou que não tem valor para nós. Ele exige o nosso melhor. Para os cristãos, o estudo de Levítico 22 possui um forte simbolismo prático e profético, conforme analisado por teólogos no portal.
Apontamento para Cristo. Os animais perfeitos e sem defeitos profetizavam o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus totalmente puro e sem defeito. Zelo com a liderança. Lembra que os líderes e administradores da igreja atual devem manejar o recurso sagrado, como dízimos e ofertas, com toda integridade e transparência, sem usá-los para benefícios próprios. Adoração com excelência. Ensina que a adoração a Deus não deve ser feita de qualquer maneira ou como a sombra do nosso tempo e finanças, mas se entregando o nosso melhor em espírito de santidade e gratidão.